Todo efeito inteligente tem também em sua consequência uma causa inteligente. O autor dessa frase nasceu há 76 anos atrás, no dia 8 de janeiro de 1942, exatamente 300 anos após a morte de Galileu Galilei. Dono de uma extensa carreira acadêmica, teve importância fundamental no ramo da física, além de mudar a nossa forma de encarar a ciência e até mesmo a própria imagem da capacidade humana. Hoje vamos falar do físico teórico, cosmólogo, professor lucasiano emérito da Universidade de Cambridge, diretor de pesquisa do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica e fundador do Centro de Cosmologia Teórica da Universidade de Cambridge, o professor Stephen William Hawking. Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Pierotti, você está em mais um episódio de Fala Luiz e hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre a vida e a obra do físico britânico Stephen Hawking. Filho de um biólogo pesquisador que trabalhava no Departamento de Parasitologia do Instituto Nacional de Pesquisas Médicas de Londres, teve duas irmãs e um irmão adotivo. E apesar de gostar muito de ciência desde pequeno, nunca foi tido como um aluno gênio, tinha boas notas, mas era um aluno regular. Aos 17 anos, em 1959, entrou na University College Oxford. Porém, a área que o fez famoso anos depois não foi a primeira área de escolha do jovem Stephen Hawking. Era um período de confusão, enquanto o pai desejava que o filho cursasse medicina, ele queria estudar matemática. Porém, esse curso pretendido pelo jovem Hawking não existia na University College Oxford. O mais próximo era física. E dessa forma foi que ele ingressou na carreira. E 3 anos depois, ele se formava. Em 1966, Stephen Hawking obteve seu doutorado na Trinity Hall, em Cambridge, defendendo uma tese que até então era muito controversa, a de que o universo estava em constante expansão. Aliás, essa tese de doutorado foi a mais pesquisada na Universidade de Cambridge, tendo seu acesso sido pago por muito tempo e agora finalmente gratuita da internet. O próprio Hawking comentou a necessidade de torná-la gratuita, dizendo que é pela vontade de inspirar as pessoas em todo o mundo a olhar para as estrelas, e não para seus pés, a imaginar o nosso lugar no universo e tentar encontrar sentido no cosmos. O link para a tese gratuita do Stephen Hawking está no texto do blog aqui, então se você está curioso, clica lá e se divirta. Enfim, em 1973 abandonou o Instituto de Astronomia e voltou para sua área de paixão, a matemática, permanecendo no Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica de 1979 a 2009, ano em que atingiu a idade limite para o cargo, ocupando então o posto de professor lucasiano de matemática, cátedra que fora antes de nada mais nada menos que Newton. Porém, a vida de Stephen Hawking não foi marcada apenas pelos grandes feitos acadêmicos, pelas obras e pelas pesquisas. Muito tempo antes disso, em 1963, quando tinha apenas 21 anos, Stephen Hawking recebeu uma notícia que iria mudar a dinâmica de sua vida para sempre. Fora diagnosticado como portador de ELA, sigla para esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que atinge e paralisa os músculos do corpo sem afetar as capacidades cerebrais. A esclerose lateral amiotrófica não possui uma cura e tem uma expectativa de vida depois de diagnosticada de 2 a 5 anos. Contrariando as expectativas, o físico sobreviveu a essa expectativa e na verdade viveu mais 55 anos. Porém, seu corpo sofreu as consequências de sua condição. Após contrair uma pneumonia em 1985, Hawking foi submetido a uma traqueostomia que lhe tirou a possibilidade de falar, fazendo com que fosse necessária a utilização de um sintetizador de voz. O tempo passou e gradualmente foram perdidas as capacidades de movimentação dos braços, das pernas, assim como de todos os outros músculos voluntários. Até mesmo a força do pescoço do físico, que já não conseguia mais manter a cabeça erguida. Stephen Hawking tornou-se imóvel. Um dos grandes desafios dessa época foi de evitar que ele sofresse uma condição chamada síndrome de encarceramento. Tal condição se dá pela total incapacidade de comunicação. Ou seja, as capacidades cerebrais continuam, porém você não consegue extravasar os pensamentos, extravasar seus sentimentos, suas ideias, e você se torna preso dentro do seu próprio corpo em silêncio. Para driblar essa possibilidade foi criado um aparelho chamado Tic Tracking, um pequeno sintetizador preso à sua bochecha que possibilitava a escolha de palavras que seriam proferidas pelo sintetizador de voz. Pois é, ele controlava o que falava por um músculo da bochecha. Em 2013, a Intel cedeu ao cientista um novo tipo de sintetizador, um rastreador de olhos. Ele poderia, portanto, se comunicar apenas com o movimento dos olhos que seria traduzido em palavras. Apesar do grande avanço em tecnologia, Stephen Hawking nunca escondeu a sua preferência pelo interruptor de bochecha, como ele dizia. Esse é um dos pontos interessantes do físico. Apesar de todas as suas condições
ele nunca perdeu o bom humor. Um gênio aprisionado em sua própria condição foi um dos motivos do conhecimento internacional da persona de Stephen Hawking. Mas e por trás de sua imagem, quais foram de fato as contribuições dele para a ciência? Podemos citar 6 delas como as mais significantes. A ideia de que o universo começou como uma singularidade. Em 1970, Hawking e Roger Penrose publicaram juntos um estudo. Nele propunham, a partir da teoria geral da relatividade de Einstein, a ideia de que o universo precisava ter começado por meio de uma singularidade. Ou seja, que havia começado como um pequeno ponto de imensa densidade. Toda a massa do universo comprimida em um ponto menor do que a palma de nossas mãos. Ele aplicou também a segunda lei da termodinâmica aos buracos negros. Nesse estudo, Hawking determinava que a área total de um buraco negro nunca ficaria menor, ela só aumentaria ou continuaria igual. Essa regra é análoga à segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia de um sistema fechado só aumenta, nunca diminui. 3. Criou a hipótese de que os buracos negros podem se extinguir. Caramba, Luiz, você não acabou de dizer que ele criou a ideia de que os buracos negros só aumentavam em sua massa ou se estabilizavam, eles não diminuíam? Pois é, mas ele logo depois se desbancou. A nova ideia se deu quando ele descobriu que, devido aos efeitos quânticos, os buracos negros produzem e emitem partículas. Dessa forma, eles perdem massa e energia. Ou seja, se ele não receber massa e energia de outra fonte, ele se extinguirá. Porém, esse processo seria absurdamente lento. Para que um buraco negro com a mesma massa do Sol se evaporasse, seria necessário mais tempo do que a idade do próprio universo. Esse efeito é chamado hoje de radiação de Hawking, ou de radiação de Bekenstein-Hawking. Isso porque Hawking trabalhou em cima da teoria proposta pelo cientista israelense Jacob Bekenstein. A radiação de Hawking é talvez a maior contribuição deste para a ciência. 4. Teorizou como o universo se formou. Uma das maiores contribuições de Einstein para a ciência foi propor que o universo teve um início, o que permitiu que outros cientistas formalizassem o conceito de Big Bang. Hawking pensou no que veio momentos depois da expansão, ou seja, segundos após o Big Bang, no momento em que o universo começa a sua expansão. Propôs que o universo se expandiu da mesma forma como bolhas o fazem. Várias delas formam-se ao mesmo tempo, porém a maioria estoura imediatamente. Com o universo teria sido a mesma coisa. Algumas partes dele teriam colapsado assim que surgiram, quando ainda eram microscópicas. Outras teriam colapsado durante a expansão. As demais, no entanto, permaneceram crescendo até tornarem-se estáveis. Mas ele não pensou só no que veio depois do Big Bang, não. Hawking também teorizou sobre o que veio antes do Big Bang. Numa simplificação absurda, Hawking pensou que, se fosse possível viajar até o início do universo antes mesmo do acontecimento do Big Bang, não haveria tempo. Isso porque naquele ponto de altíssima densidade, a singularidade, as leis da física ainda não se aplicavam. Portanto, a ideia do tempo ainda não existia. Por fim, Hawking propôs a ideia da teoria de tudo. A teoria é de 2006 e tem como autores o Hawking e Thomas Hertog. Ambos disseram então que o universo teve vários começos paralelos. Calma, eu explico. A maioria deles teria se desfeito sem criar um efeito notável, mas alguns outros se mesclaram e formaram o universo que temos hoje. Essa hipótese se baseia em conceitos da física quântica. Simplificando, imagine uma luz que sai aqui de onde eu estou gravando e vá direto para os seus olhos. Imaginamos então que ela seguiu uma linha reta entre eu e vocês, mas o estudo da partícula da física quântica propõe verificar todas as formas como essa partícula poderia chegar daqui até aí. Inclusive a possibilidade de que antes de percorrer esse caminho ela tivesse batido em todas as paredes possíveis. Poucos segundos após o Big Bang, uma das hipóteses já teria se tornado a prevalecente, originando o cosmos que temos hoje. Porém, milésimos de segundos após o Big Bang, haviam milhares de hipóteses ocorrendo ao mesmo tempo, como se todas elas dividissem o mesmo espaço. Essa ideia vai no mesmo caminho que a teoria das cordas, que propõe que existem múltiplos universos além do nosso. O problema dessa teoria é que ela não se aplica a nós no momento, pois vivemos especificamente no nosso universo e não temos contato com os outros. Para os autores, há um critério específico que explica por que o nosso universo é como é, e foi esse critério que fez com que ele fosse o escolhido, sendo ele também o responsável por determinar a forma como a natureza funciona, ou seja, a física. Essa ideia é provavelmente a mais próxima que chegamos até agora para uma teoria de tudo, algo que junte a relatividade geral com a física quântica. Para além da ciência e de suas contribuições, Hawking também era uma figura pop. Não era nada incomum ver em programas de TV, por exemplo. Já teve participações em Big Bang Theory, Simpsons, Futurama, Laboratório de Dexter, tendo até sido protagonista de um filme que conta sua história e leva o nome de uma de suas teorias, a teoria de tudo.
Stephen Hawking também teve um papel muito importante como um divulgador científico, e grande parte dessa divulgação por meio de seus livros, sendo os mais famosos O Universo numa Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo. Mas é complicado falar de uma figura tão conhecida sem que esta gere polêmicas. Uma delas se deu pela sua forte posição quanto ao ateísmo. Para o físico, a criação do universo não necessitava de um criador. Em suas palavras, Deus não tem mais lugar nas teorias sobre a criação do universo, devido a uma série de avanços no campo da física. Por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a ele mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual algo existe, ao invés de não existir nada. É a razão pela qual o universo existe, pela qual nós existimos. E a gente não precisa dizer que esse posicionamento não foi muito bem aceito pelos grupos criacionistas. Houveram também polêmicas dentro da própria comunidade científica. Alguns físicos o apontavam apenas como uma figura pop, dando-lhe crédito como divulgador da física, mas atribuindo a maior parte das suas teorias ao coautor Hertog. Gênio, divulgador, blasfemador, não se pode negar a influência que Stephen Hawking exerceu sobre a forma como vemos o mundo, como olhamos para as estrelas ou entendemos o universo. Não podemos negar a sua importância como inspiração a novos pensadores, e principalmente na forma como encaramos a capacidade da mente humana, uma agente poderosa que extrapola os limites do corpo físico e se faz presente no mundo de forma brilhante. Stephen Hawking faleceu aos 76 anos de idade no dia 14 de março de 2018, em sua casa em Cambridge. Suas cinzas foram enterradas ao lado da sepultura de Newton, na abadia de Westminster, e em sua epígrafe foi escrita a equação da entropia de Bekenstein-Hawking, pedido feito por ele mesmo há 15 anos atrás. O Fala Luiz dessa semana faz uma homenagem a Stephen Hawking, assim como uma homenagem a todas as pessoas que ele atingiu e à própria ciência. E são com essas palavras que me despeço dos senhores, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem eu estou de volta com outro vídeo, outro tema e o mesmo rapaz aqui falando com vocês, ok? Até mais, tchau, tchau!